Alô, meus irmãos, pastor Moabel. Vou ler na palavra do Senhor, 2 Tessalonicenses, capítulo 3, a partir do versículo 7 em diante, que diz: Porque vós mesmos sabeis como convém imitar-nos, pois que não nos ouvemos desordenadamente entre vós, nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos autoridade, mas para vos dar em nós mesmos exemplo para nos imitardes. Porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. O apóstolo, ele foi direto no assunto. Vocês sabem que imitar alguém é um caso muito sério, porque a pessoa que é o modelo a ser imitado, ele tem que viver uma vida de notório saber e também uma vida ilibada, uma vida sem sujeiras, porque ele vai ser imitado, vai ser copiado, seu modo de viver. Meus grandes mentores já entraram na eternidade. Primeiro foi Daniel Berg, João Colenda Lemos, João Pedro Colenda, João de Oliveira, grande ensinador, José Pereira de Castro. Estes já entraram na eternidade. Dake, Norman Vincent Peale e muitos outros já entraram na eternidade. Depois que todos esses entraram na eternidade, eu me voltei mais para a palavra do Senhor para buscar um mentor. E todos sabem que Paulo foi o melhor cristão que nós já tivemos. Ele, quando falava ao povo de Tessalônica, ele quis dizer que nos dias que esteve entre eles, ele não foi pesado a ninguém, não pediu. Você viu o apóstolo Paulo pedindo alguma coisa para alguém, para ele? Não. Você viu o apóstolo Paulo comprando propriedades? Não. Você viu o apóstolo Paulo, pelo menos, comprando um cavalo bom para viajar? Não. Nem bom, nem ruim. Ele caiu do cavalo e nunca mais montou em cavalo. E é bom lembrar que as suas 3 viagens missionárias foram feitas de pé. Alguma vez pegou um barco aqui, outro ali, naufrágio e tal. E a última viagem, que foi de centenas e centenas de quilômetros, foi de pé. E naquela época já existiam carruagens, carruagens lindas, cavalos fogosos, mas ele foi de pé. E ele quis dizer à igreja, olha, é bom que todo mundo trabalhe, que ninguém seja pesado a ninguém, assim como eu trabalhei, como nós trabalhamos. E ele disse, se alguém não quiser trabalhar, não tem problema, só não deve comer. Ele estava dizendo o seguinte, tal pessoa ia durar pouco tempo, que não trabalhava, ficava sem comer, morria. Era só isso que ele estava dizendo, nada mais. Mas esse exemplo eles não querem tomar. Querem tomar? Não. Mandar trabalhar é uma coisa muito ruim. É uma ofensa, é uma coisa horrível. Pedir dinheiro pode. Viver na abundância pode. Ter os melhores carros do mundo pode. Trabalhar não pode. Eu já sou a favor do trabalho. Sempre fui. Trabalhei muito na minha vida. Muito mesmo. Eu tenho professores meus que eu pareço mais idoso perto deles. Quando eu era menino, eles eram adultos.
Mas eles continuaram naquela vida, mas eu fui trabalhando muito, sem dormir 24 horas, 25 horas, 30 horas, lutando pela vida para não ser pesado a ninguém e ser um exemplo também para os meus filhos, para aqueles que apreciam as minhas mensagens também. Eu, quando cheguei aqui na América, eu descobri uma coisa interessante. Um político passou em um ano, mais de 900 cheques sem fundo. E eles não puderam processá-lo porque ele estava passando um cheque para um banco privado, não era um banco do povo, era uma coisa privada, e ele foi, quer dizer, dá em torno dos 3 cheques sem fundo por dia, né? E como é que ele chegou a ser político? A coisa funciona assim. Grupos poderosos querem ganhar dinheiro, mas eles não querem se expor. Então eles pegam um homem, criam uma história e lançam ele na vida pública. E ele, quando chega lá, a única coisa que ele tem que fazer são leis para proteger estes grupos. Como existe aqui na América empresas que emprestam dinheiro para construir igrejas. Eles dão o dinheiro, a igreja é construída e agora o pastor tem que levantar o dinheiro para pagar o empréstimo da firma. E perante o povo ele diz assim, Deus está nos abençoando, olha a igreja que ele nos deu. Oh, vamos contribuir para a obra de Deus. Não, é para pagar a firma lá, que está lhe cobrando. Porque aqui é assim. Se a pessoa não paga o aluguel, que o máximo é dia 5 do mês, no dia 10 ele é chamado na presença do juiz, e se ele não pagar, eles põem as coisas dele tudo na rua, no olho da rua, como se diz no Brasil. E eu já vi muita mudança na rua. É muito triste, me dói muito. Mas aqui é assim. Então, firmas emprestam dinheiro para certos indivíduos, que eu não vou chamá-los de pastor. Claro que não. E eles fazem construção aqui e fazem construção aí no Brasil também. Acontece que o povo não sabe de onde vem aquele dinheiro. Quem foi o grupo que financiou? O povo não sabe. E eles também não dizem. Depois fazem igrejas que são franchise. A pessoa pode ter uma vida podre, ele pode ser um carrasco, pode ser o que for, mas se ele pagar 50 mil reais por mês, ele tem o título daquela igreja e ele pode fazer o que ele quiser lá dentro, mas todo mês tem que dar 50 mil reais. Senão, fecha a igreja. E ele sai de lá. E eles dizem que isso é trabalho de Deus. Eu estou muitíssimo preocupado comigo. Eu não quero me envolver com esse tipo de gente, com esses demônios. Vocês entendem? Demônios que mentem, contratam artistas. Teve um aí no Brasil, aquele que levou aquela... com aquele facão no pescoço, né? Que eu nem quero falar sobre isso, mas eu vou acabar falando qualquer hora. Ele disse que tinha um lenço lá, que ele deu para um membro da igreja, que o membro da igreja devia ao banco e não podia pagar, foi lá, passou o lencinho lá na fechadura do banco, no outro dia foi lá, a conta desapareceu. Significa que este lencinho dele vale muito dinheiro. Imagine, paga todas as contas. Acontece que o banco não tem dinheiro. O dinheiro que o banco tem é o dinheiro que é depositado pelos depositantes. E aí o que acontece? Como é que o banco vai pagar de volta aquela pessoa que depositou dinheiro se passou o lencinho lá e desistiu? Acontece que eles não conseguem, esse lencinho é muito desejado, mas esse lencinho desapareceu. Este lencinho desapareceu. Vocês já pensaram
Se uma nação pobre compra muita coisa no exterior e vai lá, passa esse lencinho, ou você mesmo passa lencinho, e alguém vai ficar no prejuízo. E eles misturam isso com a obra de Deus. Misturam isso com a palavra do Senhor. Aqui na América passou um tempo que aparecia dinheiro na conta de pessoas. Oh, mas que mentira! Que mentira! E teve um conhecido meu que ele, rechaçando sempre os ensinos, né? Que apareceu na conta dele $60 mil. E segundo eles, né? O senhor tinha depositado na conta dele. Interessante que o senhor não deposita na conta de um pobre, miserável, que precisa pagar o seu aluguel, comprar remédio, comprar pão, mas no deles deposita. Depois houve um problema lá naquela igreja tal, e desapareceu um dinheiro lá, alguma coisa de estilo essas firmas. Vocês entendem o que eu estou falando? Eu não quero citar nome quando eu devia citar nome. Muito bem. Então, com o passar do tempo, a palavra do Senhor foi bem clara quando o apóstolo ensinou assim: sede meus imitadores, né? Ele estava se pondo como exemplo para ser imitado. Na cidade onde eu morei aqui, o prefeito da cidade, que se passava por um grande homem, foi preso com crack. Era viciado e teve que ir para a cadeia e foi para tratamento e essas coisas todas porque era viciado. Como é que eu vou imitar um homem desse? Existem meios de imitar um homem desse? Prefeito da cidade, de uma das cidades mais importantes do mundo. Ele tinha pastor, claro, mas o pastor alguma vez disse alguma coisa para ele? Não. Não, ele é membro da minha igreja, porque eu sou importante na cabeça deles, né? Meus queridos irmãos, um porteiro de hotel, um pipoqueiro, um engenheiro, um pedreiro, são todos iguais. Um general, um soldado, é tudo homem. É tudo homem. A farda não faz homem coisa nenhuma, não. A farda demonstra a posição que ele ocupa, mas dentro dele ele é o mesmo homem. Vocês lembram na dita Segunda Guerra Mundial que a Alemanha entrou na guerra e eles não tinham noção como fazer uma guerra, dos moldes que foi feito. Então botava às vezes um garoto de 16 anos, 17 anos, 18 anos, para decidir sobre a vida de uma pessoa. Aqui vinha uma fila com 500 pessoas, 500 homens. Ele olhava para um, para a direita. Ele era saudável, forte a trabalhar. Atrás dele vinha o pai dele, esquerda, para a morte. E assim, direita, esquerda, direita, esquerda. Os da esquerda morriam todos. Vocês já imaginaram a dor? Alguém vai responder por isso. E muitos pastores estavam envolvidos naquela desgraça. Porque Hitler, ele foi eleito a primeira vez numa cidade que 80% eram evangélicos. E quando algum pastor começou a dizer alguma coisa, ele disse assim: dá um pouco de dinheiro para esses corruptos. O Hitler chamou os pastores de corruptos, porque ele os conhecia. Não estou falando mal do pastor servo de Deus, em absoluto. Um pastor servo de Deus, eu tenho o maior respeito por ele. Eu não chegava perto do meu pastor com qualquer roupa, não. De modo nenhum. Nem com o cabelo despenteado, não. Camisa fora da calça, não. Eu vinha com respeito, porque ele merecia respeito. Então, os tempos estão passando. Eu fico, às vezes, até choro. Porque dá para chorar.
um vigarista criou uma foto no Brasil de um anjo no púlpito da igreja. O anjo todo de branco, uma tremenda de uma montagem fotográfica. Eu já fui fotógrafo, tenha paciência, né? E o sapato do anjo preto. Então, o anjo esqueceu de botar o sapato branco, botou o sapato preto e estava lá. Aí ele foi lá na televisão e disse: depois que esse anjo apareceu lá na igreja, os milagres começaram a acontecer. Mentira do diabo, filho das trevas, filho do erro. Um dia tu terás que responder sobre isso perante o juiz de toda a terra. Eu também vou estar lá, eu terei que responder também por aquilo que falo e faço. Mas não há temor nessa gente. Fico muito preocupado. De verdade. Paulo disse: sede meus imitadores. Agora você me pergunta, qual foi a última grande reclamação de Deus para com Israel? A última grande reclamação, a última, foi que eles estavam constituindo sacerdotes da ralé do povo. Por que o sacerdote, que era solteiro ou viúvo, não podia casar com viúva? Deus tem alguma coisa contra a viúva? Não. É que Deus não queria que filhos da viúva, que não eram da linhagem sacerdotal, se tornassem sacerdotes. Ele não queria. Então, tinha que ser filho do sacerdote. Mas Deus reclamou que eles estavam colocando sacerdotes da ralé do povo. Da ralé do povo. E hoje, o que é que você vê? O pastor na igreja, quando ele sai, bota o filho. Quando o filho sai, bota o neto, ou bota o primo, ou bota o irmão, ou bota o tio. E por aí vai. E a chamada divina, como é que fica? Eu ajudei uma pessoa a chegar ao ministério. Ajudei. Sempre pensei que a pessoa tinha chamada de Deus. Sempre pensei. Ajudei a chegar ao ministério. Finalmente, depois de alguns anos, ele falou para mim que não queria mais pregar o evangelho. Não queria mais. E eu fico me perguntando, e a chamada divina que Deus te deu? Onde você colocou ela? Nos bens desta vida, não é? A Bíblia diz: quem ama o dinheiro nunca se fartará dele. Como é que eu interpreto esta palavra? É mais ou menos o seguinte: você tem sede, toma um copo de água, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, e a sede não vai embora. Não, continua com sede. Isso é bom? Isso é muito mal. Ele está com fome, come 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 vezes e continua com fome. Isto é, quem tem amor ao dinheiro nunca se saciará. Nunca chegará o dia que ele diz basta. Não, não vai dizer. Quando ele disser basta, é porque ele já tem uma outra coisa armada para ganhar mais dinheiro. Aqui na América teve um pastor brasileiro, né, que lançou um projeto para rebaixar o salário de todos os pastores, inclusive o dele. Eu fiquei rindo, né? Sabe por quê que eu fiquei rindo? Que eu comecei a trabalhar na rua aos 6 anos de idade. Eu nem sabia ler, nem sabia dar troco ainda, mas eu trabalhava na rua. Então eu vi toda a espécie de malandragem. Ele estava armando a malandragem para cima dos seus obreiros. E dito e feito. Aqueles aplausos foram para um homem que não era sincero. E parecia uma coisa muito bonita, mas não para mim. Eu já tinha em mente, né? Como é que a pessoa vai me enganar desse jeito? Alguém pede para rebaixar seu salário, se não tiver alguma coisa em mente,
Ah, não. Alguma coisa está por trás disto. Então, continuando. Hoje nós temos púlpitos cheios de pregadores, mas fazem fila para pregar. E todos repetem a mesma coisa, o mesmo ensino, as mesmas colocações, os mesmos gritos, tudo a mesma coisa. E a igreja fica sem o crescimento. Um dia um médico veio aqui me buscar, eu nem sabia que ele era médico, para tocar numa reunião aí. E depois de conversamos muito sobre a palavra de Deus, eu disse para ele, o problema na igreja hoje é este. Você sabe hoje que você conhecia um ano atrás. E você saberá daqui a um ano que você sabe hoje. Em outras palavras, não existe crescimento mais na palavra. O pastor Paulo disse, sede meus imitadores. Meus queridos irmãos, se a sombra de um homem chega a curar alguém, ou já curou alguém, nós devemos ficar muito preocupados com tanto de nossos irmãos morrendo tão cedo na vida. Um político disse, a minha igreja tem 100.000 membros. E uma voz ressoou dentro de mim, e não consegue curar um enfermo. Com tristeza eu falo isso. Quisera que ele tivesse 1 milhão de membros, mas que os enfermos fossem curados, que houvesse arrependimento entre o povo. O que você vê hoje são grupos que cantam não, que berram, né? Uns ficam se sacudindo igual galinho no terreiro da minha mãe, quando eu era menino, e pessoas aplaudindo, né? Eu não sei o que é isso, porque eu aprendi no início da Assembleia de Deus, eu não sei o que é isso. Agora, Reverendo Moon, eu passei na frente do jornal dele em Washington, e eu vi lá umas construções, e o pessoal me falou o seguinte, que aquele jornal não existe mais. Mas os descendentes dele, a família dele, está no Brasil com gosto de canto. Eles sabem tocar? Não sabem. Sabem tocar harmônica, trompete, violão? Não sabem. Mas tem muito dinheiro, compram toneladas de som e aí levam a nossa juventude para esses caminhos podres deles. Vocês entenderam o que eu falei? Tem um cantor no Brasil que tenha paciência, né? A gente chama de cantor porque todo mundo chama de cantor, né? Eles são financiados por grupos que sugam tudo deles. Vocês entendem? O grupo dá a fama para ele, dá o equipamento para ele, faz os contratos, suga ele é famoso, mas não tem dinheiro nenhum. A gente percebe até na roupa que ele se veste, que é uma roupa de baixíssimo nível. Por quê? Porque não tem dinheiro para comprar. Eles são sugados por forças por trás que ninguém vê. Muitos deles acabam de cantar e vão chorar lá atrás da igreja, porque não tem dinheiro, nem para viver uma vida decente. Eu trabalho em estúdio de gravação, eu sei o que estou falando. Existem gravadoras que são abertamente, se dizem satanistas. Abertamente. E cada vez isso vai ficar mais claro. Quando eu cheguei aqui na América, eu encontrei um pregador. E eu gostava muito dele porque ele cantava muito bem. Ele se parecia muito com o meu tio que já está na eternidade. Mas depois o meu filho disse, interessante, ele não tem uma mensagem nenhuma que fala sobre o futuro. É só aqui na Terra, só aqui na Terra, só aqui na Terra. E fui notar a verdade. Ele nunca falou sobre o céu, sobre a eternidade. Não, ele não sabe o que é isso.
Ele só sabe de prosperidade. Está bilionário. O que é que ele faz? Vai na Rússia, aqueles pastores pobres que não têm como conviver, ele compra as igrejas ou aluga as igrejas, dá salário para o pastor, bota um telão enorme lá e fala daqui para lá. E fica aquela coisa. Num dia desse ele estava pregando e ele falou inglês, falando línguas, e falou no meio das línguas assim, venha e tome e receba a besta. Eu fiquei admiradíssimo, chamei meu filho, eu disse, ele está oferecendo a besta? Tá. Oferecendo a besta em público, falando as línguas? São os pregadores de hoje. No passado teve um pregador americano que era muito conhecido. Num dia ele estava fazendo uma campanha numa cidade e ele morreu assim no meio da campanha. O que aconteceu com ele? Ele pregava e saía de lá, contratava prostitutas e fazia uma tremenda de uma festa no apartamento com uísque, prostitutas, e pregava no outro dia. Vocês entendem? Que Deus nos guarde que isso não aconteça. Eles estão fazendo isso no Brasil. É que o povo não sabe. Então, enquanto o povo não sabe, eles vão continuando, formando quadrilhas e quadrilhas e quadrilhas. E ai de quem se meter no caminho deles. Se meter no caminho deles, encontra o anjo da morte. Que Deus nos guarde, que as igrejas que ainda têm seus alicerces na palavra de Deus continuem com o alicerce da palavra. Preguem, ensinem, orem, jejuem, lutem contra o mal. Porque estes males estão proliferando dentro da igreja de uma forma que se perdeu o controle. Se perdeu o controle. Então, estou fazendo este vídeo porque nos últimos dias tenho me preocupado muitíssimo com a situação da igreja, da juventude enganada por esses grupos que passaram a vida lá no Vaticano. Vocês entendem? Passaram a vida no Vaticano com fotos e tudo, dando dinheiro para o Vaticano, levando dinheiro do Brasil, do nosso povo brasileiro, para o Vaticano. O que é que eu digo disto? Estamos muito longe da verdade. E alguns que convidam esses vigaristas daqui para o Brasil são meus amigos, gente que eu conheço há mais de 50 anos, né? Eu fico muitíssimo preocupado. Mas é a vontade de ser famoso. Não tem mensagem, tem que contratar alguém que diga alguma coisa. E aí, a igreja paga um preço altíssimo. Que Deus abençoe os que estão iniciando hoje, os que estão encerrando as suas carreiras por motivos de doença e outras coisas mais. Que Deus vos guarde e vos abençoe. E onde quer que você esteja, neste mundo maravilhoso de nosso Deus. Se você não entendeu nada do que eu disse, o que é muito difícil, eu quero que você tenha certeza de uma coisa. Deus ama você. Muito obrigado a todos vocês que estão em tantas partes deste mundo maravilhoso de nosso Deus. Amém e amém.